os dias. É isso aí. Gente, Daniel está profetizando a nossa vida eterna, né? Vai até o fim, né? Jesus e o próprio apóstolo Paulo também aqui dentro de Apocalipse falou muitas vezes, né? Que nós precisávamos perseverar até o fim. Então, quando eles falam sobre isso, eles estão falando sobre o desejo da eternidade, o desejo de estar com o Senhor na sua vinda. É isso que esses homens, esses profetas, eles têm dito para nós, para a gente desejar ir até o fim. Amém? E assim nós vamos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos abrir lá? Eu vou terminar rapidinho com vocês o capítulo 19, que eu deixei acho que 2 ou 3 versículos que eu não quero passar batido. E a gente já entra em seguida no capítulo 20, 21 e 22. Tá bom? Vamos lá, gente? Então, 19, versículo 19. 19. E aí nós vamos ler o 19, o 20 e o 21. E eu vou terminar esse capítulo, que foi o finalzinho da aula passada, e a gente já entra no capítulo 20. 19. Diz assim: Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Então, semana passada a gente fez esse capítulo 19 inteiro, e aí ficou faltando, inteiro não, a gente pegou até um pouco antes, né? Acho que nem foi o 19, acho que foi o 18 também, né? Semana passada, nem lembro onde que nós começamos a aula. Eu sei que a aula foi bem extensa. E aí faltou esse finalzinho e eu queria compartilhar aqui com vocês o que João está escrevendo aqui para nós. No versículo 17 e 18 é aquele versículo que fala que um anjo levanta e começa a chamar, a conclamar todas as aves do céu, aves impuras, né? Para que elas venham se alimentar da carne de reis e ele fala de poderosos, de generais. Por quê? Porque aquela batalha do que Jesus vai pisar, né? O lagar da ira de Deus, ela está prestes a acontecer. Esse que está sentado no cavalo é justamente Jesus agora, que veio nas nuvens, e agora sim ele está preparado para essa batalha que foi travada contra ele, contra o seu exército, porque agora os redimidos foram arrebatados, né? Já estão com seus corpos transformados, e existe um exército agora junto com Jesus para ir nessa batalha. E só que Jesus ele guerreia sozinho. Lembra que nós lemos sobre isso? Jesus ele pisa o lagar de Deus sozinho. Ele não precisa de ajudantes, mas vai existir um exército junto com ele, que são os santos, que são os redimidos, que são aqueles que foram transformados no abrir e fechar dos olhos, aqueles que foram arrebatados, que perseveraram até o fim. É esses que vão ser então esse grande exército. E aí tá falando nesse versículo que a gente acabou de ler, que é o 19, que João tá vendo a besta, então ele vê esse grande império, mas mais precisamente aqui o líder desse grande império, né? Porque todo grande império tinha um líder principal, ok? E a gente já sabe que a besta fala de um grande império que vai haver nos últimos dias. Então ele vê, eu vi a besta, os reis da terra, são todos aqueles reis que vão se unir, né? A besta no final dos tempos, os reis que vão estar juntos, né, junto com a besta no final dos tempos. Então, João está dizendo, eu vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo. Então, está armada a guerra contra Cristo, contra a igreja, contra os santos,
nos últimos dias, que a gente chama da guerra do Armagedon, ok? Que vai acontecer no Vale de Cedron, segundo algumas profecias e segundo alguns versículos. Mas o mais importante é a gente entender que essa guerra está armada nesse momento e Cristo está sentado então sobre esse cavalo branco, que a palavra falou lá no versículo 11, que a gente deu semana passada, 19:11, e ele está com seu exército pronto. As aves foram chamadas para estar nos céus, para ter esse banquete de alimento, porque muitos ali vão morrer sendo pisados, né, nesse lagar da ira de Deus. O próprio Cristo vai guerrear contra esses reis e contra esse exército da besta. Versículo 20. Mas a besta foi presa. Então, duas pessoas nesse momento aqui vão ser presas. Dois personagens vão ser presos nesse momento aqui. Na volta de Cristo, dois personagens já são presos nesse momento dessa guerra, nesse momento dessa primeira batalha, vamos dizer assim, ok? Então diz o versículo 20, mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais milagrosos em nome dela. Em nome de quem? Da besta. Então o falso profeta, ele vai ser preso junto com a besta, porque ela enganou a muitos, né? Esse falso profeta enganou a muitas pessoas na terra durante todo o seu exercício, né? Os 7 anos da grande tribulação, ou os últimos 3 anos e meio, ou até mais do que isso, né? Todo esse período que a gente está vivendo, em que muitas pessoas estão sendo enganadas e ludibriadas a ir para o lado do anticristo, né? Sem perceber, as pessoas estão recebendo já essa marca da besta que a gente falou lá, né? Que tem a ver com uma mentalidade e com uma atitude. Lembra? A marca na testa e a marca na mão direita. Fala de mentalidade trocada e de atitudes segundo essa mentalidade. Por isso que o Espírito Santo fala para nós renovarmos a nossa mente. Segundo o quê? Segundo a palavra de Deus. Porque o que vai ser mais atacado nos últimos tempos, nos últimos dias? A nossa mentalidade, a forma de pensar. Então, se nós nos deixarmos levar pelas coisas desse mundo, provavelmente a gente vai ser enganado pelas artimanhas do diabo, pelo falso profeta e pela besta e pelo seu reino e pelas promessas que o reino da besta vai fazer e tudo mais. Então nós não vamos estar atentos a esses sinais e nós vamos ter então marcados com esse sinal da besta, vamos dizer assim para vocês entenderem, ok? Então muito cuidado com isso sempre. Então a besta e o falso profeta, eles são presos nesse momento. E a gente vai entender aqui. Aí ele diz assim, ó, no finalzinho do 20. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então esses dois personagens que são o líder desse império, desse grande império dos últimos tempos, que ele vai ser a encarnação do próprio diabo, né? Então, o espírito nesse momento ainda não é preso, porque senão não falaria que ele tá vivo, ok? Então tá falando de um homem. Então, o líder desse grande império, dessa grande besta dos últimos dias, nesse momento ele vai ser preso e lançado vivo no lago de fogo e enxofre, nesse momento aqui. Então, é inaugurado nesse momento o chamado inferno, tá? Mas o inferno não é esse lugar aqui e a gente vai gravar uma aula específica só sobre isso, porque não vai dar tempo da gente falar dentro do curso de escatologia, tá bom? Então, nesse momento é inaugurado o nosso chamado inferno, que é o lago de fogo e enxofre. Com quem? Quem é lançado primeiro nesse lugar? A besta, esse líder principal dos últimos dias, esse homem que vai ser a encarnação do próprio anticristo, e o falso profeta. Quem é o falso profeta? É justamente aquele que vai, através da falsa igreja, dos falsos princípios, dos falsos pronunciamentos, profecias, palavras dos últimos tempos, que vai enganar a muitos. Então esse vai ser aquele que vai ser lançado junto com a besta no lago de fogo e enxofre, que vai ser inaugurado nesse momento. Então Jesus mata nesse momento, ao versículo 21, os demais foram mortos com a espada
que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Os demais, quem são os demais? São os demais reis, generais, esse exército que se levantou junto com a besta para guerrear contra Cristo e o seu exército ali no Vale de Cedron, no Armagedon, ok? Então, esses outros que não são a besta e o falso profeta, que já foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre, esse restante desse exército vai ser pisado pelo próprio Cristo, vai ser morto pelo próprio Cristo, com uma espada que sai da sua boca. Elisângela, Jesus luta com uma espada que sai da boca dele? Sim. Como que é isso? Nós falamos lá no início de Apocalipse, quando a gente fez aquele desenho. Essa espada que sai da boca de Deus diz respeito à sua palavra, que é juízo sobre aquele que está em desobediência. Então, o que Deus, com que Deus mata essas pessoas? Com o juízo que sai da sua boca. Então, Deus vai julgar, Jesus vai julgar nesse momento todos esses ímpios, todas essas pessoas que foram justamente, que se uniram à besta e ao falso profeta, ok? Então, nesse momento, essa guerra acontece, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre, e Jesus mata, né, pisa o lagar da ira de Deus com uma espada que sai da sua boca. Que espada é essa? A própria palavra, ok? Trazendo juízo sobre toda a impiedade. Então, todos aqueles que se uniram ao falso profeta e à besta, nesse momento vão sofrer o juízo, o julgamento do próprio Cristo através da sua palavra e vão ser mortos, pisados pela ira de Deus, ok? O próprio Senhor vai pisar esse lagar e aí o sangue vai estar até o freio dos cavalos. Lembra que nós lemos esse texto? Para mim ele é tão forte, porque a coisa vai ser feia ali naquele Vale de Cedron, ok? Entendido aí esses últimos 3 versículos do 19? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele aqui no texto do 20, porque ainda tem a ver com isso. Mas eu queria terminar esses 3 versículos que a gente acabou não falando semana passada. Capítulo 20, gente, vamos seguir então aqui? Capítulo 20, eu vou ler trechos menores nesse momento aqui, porque eu já quero ir andando com vocês no texto, tá bom? Então, ou vocês querem que eu leia o 20 inteiro e volte falando, acho que é melhor, né? Até pra gente ter uma visão do texto. Eu gosto de ter a visão completa e depois a gente vai destrinchando. Vamos ler o capítulo 20, ele não é tão comprido, e aí depois a gente vai pegando as partes. Vocês têm ainda essa folha aí com vocês? Essa folha, ela é realmente, acho que eu mostrei ela na primeira aula, e essa folha, ela é o nosso resumo. Depois vocês vão ver, nós vamos falar no finalzinho aqui dela, de novo, vocês vão ver como tá tudo aqui. Não faltou nada do que a gente falou, tá tudo aqui. Se vocês estiverem aí, procurem deixar aí pertinho de vocês, que a gente no final vai falar, só mostrar os pontos que a gente falou. Vamos lá? Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz assim: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, pois assim impedi-lo, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles.
serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Versículo 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Versículo 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Amém? Então vamos parar aqui no capítulo 20, que já tem algumas coisas aqui para a gente falar e entender. Capítulo 20, versículo 1, 2 e 3. Esse é o primeiro trecho desse texto que a gente precisa entender. Ele está separado em alguns blocos, o capítulo 20. E ele fala de coisas diferentes, de situações diferentes, no mesmo contexto. Sempre, né? Todo o Apocalipse está nisso. Parece que João vai e volta nas visões e nas situações, e elas se intercalam, e elas se encaixam, e elas então se complementam para dar o quadro final, né? Então, no capítulo 20, versículo 1, 2 e 3, a gente vai começar aí destrinchando. Diz assim: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Nesse momento, então, João vê, descendo dos céus, um anjo, mais um, né? E graças a Deus que existem muitos anjos a trabalho de Deus. E você imagina todos esses acontecimentos dos últimos dias, né, acontecendo quase que simultaneamente. Os anjos vão trabalhar muito, né, irmãos? Percebem aqui que a coisa, eles trabalham, eles vão trabalhar muito nesses últimos dias. Então aqui aparece mais um anjo na visão de João, e esse anjo, ele traz na sua mão a chave do abismo. Então aqui ele traz a chave de um lugar que a Bíblia chama de abismo, e ele traz uma grande corrente. Então ele traz essas duas coisas na mão dele. A primeira é a chave do abismo e a segunda é uma grande corrente. Essa palavra abismo no livro de Apocalipse, mais precisamente nesse texto e em outros também, mas aqui especificamente eu quero dar o significado dele para vocês, para a gente poder entender. Essa palavra abismo no grego é a palavra, eu vou falar no português só para vocês entenderem como é que é escrito, tá? Não sei se no grego fala assim, mas se a gente fosse ler no português, ela daria abusos com 2 S's, tá? Então, abusos, alguma coisa assim, tá? A-B-U-S-S-O-S, abusos. Então, esse é o significado no grego, a palavra, né? Abismo no grego desse texto aí do capítulo 20, versículo 1. Então, essa palavra significa uma profundidade imensurável. Então, é um lugar muito profundo, ok? É isso que significa essa palavra abismo na maioria dos textos, principalmente do Novo Testamento, que é escrito em grego. Essa palavra abusos, ela significa uma profundidade imensurável, ok? Esse mesmo termo, essa mesma palavra no grego foi usado lá em Lucas 8:31. Eu só vou ler, marquem aí, e eu só vou ler, só para vocês entenderem. É a passagem da cura do endemoniado dos porcos. E ele diz assim, versículo
capítulo 8, versículo 31. Só anotem e eu vou ler rapidinho. Diz assim: e imploraram-lhe que não os mandasse para o abismo. Então, nesse texto aqui, essa palavra abismo é o mesmo abismo ali de Apocalipse que a gente está lendo, aonde significa uma profundidade imensurável, um lugar muito, muito profundo. O centro da terra, vamos dizer assim, né, para a gente poder entender. Então, fala de um lugar muito profundo. É esse lugar que esse anjo que está descendo do céu trouxe essa chave. Então, esse lugar, ele fica fechado, ele fica trancado. Tem uma chave no céu que abre esse lugar. E esse anjo, nesse momento aqui, João vê ele descer do céu com essa chave na mão e uma grande corrente. Então, esse anjo vai abrir esse lugar para alguém ser lançado ali, ok? E é um lugar muito profundo, ok? E não é o inferno e não é o lago de fogo e enxofre, tá? Então já fica claro aqui para vocês. É o abismo, um lugar profundamente, com uma profundidade imensurável, tá bom? Aonde os mesmos demônios lá de Lucas 8:31 não queriam ser lançados, ok? É um lugar onde é muito profundo. Esse lugar fala de uma profundeza na terra onde ficavam os mortos e a habitação de demônios. Isso é o significado segundo o dicionário bíblico, tá bom? Então, seria um lugar onde ficavam os mortos e habitação de demônios. Por isso que os demônios lá de Lucas 8:31 dizem: nós não queremos ser lançados no abismo, ok? Não nos lance no abismo. Um adendo aqui nesse momento que me veio agora, eu nem anotei aqui no meu esboço. Queridos, lembra quando a palavra de Deus diz assim, que Cristo, ele desceu até as profundezas da terra, quando ele morreu, nos 3 dias em que ele ficou morto, né? A palavra fala que ele desceu às profundezas da terra e tomou da mão do diabo a chave da morte e do inferno. Lembra dessa passagem? Eu não anotei aqui, mas me veio ela agora. E muitas vezes a Bíblia, principalmente nas nossas traduções hoje, que às vezes não são lá, né, as melhores segundo o original, usa a mesma palavra para abismo, a mesma palavra para inferno, a mesma palavra para Hades, a mesma palavra para sepultura. Não, ele não difere para nós a respeito do que está se falando. E quando a palavra fala que Jesus desceu e tomou a chave da morte e do inferno, essa chave que Jesus estava tomando da mão do diabo é exatamente desse lugar aqui, aonde ficavam os mortos e os demônios, ok? Então era um lugar numa profundidade aonde Satanás tinha domínio dessa chave. E agora ele não tem mais, desde a morte de Jesus, Jesus tomou a chave desse lugar dele, ok? E por isso que os demônios também não queriam ir para lá, porque agora quem tinha a chave desse lugar era Jesus, é o próprio Deus que tem a chave desse lugar depois da morte de Jesus. Então, se eles fossem lançados lá e trancados lá, eles não poderiam mais sair, ok? Por isso que os demônios falam isso. Fecha aspas. E esse abismo era o Hades, professor? Esse abismo não é o Hades, não. É um lugar realmente, como se fosse um lugar muito profundo, onde esses demônios eram trancados e onde havia mortos nesse lugar. É como se fosse uma prisão para aqueles que morrem, né? Por isso que Jesus foi lá para tomar a chave. Porque aí é outro assunto, gente, mas só para vocês entenderem aqui o contexto. Quando Jesus desce nesses 3 dias em que ele está morto e ele toma essa chave, a palavra fala que ele prega para essas pessoas que estavam em cadeias, né? Estavam presos. Na minha concepção, o que Jesus fez durante esse momento foi justamente pregar o evangelho, a salvação para aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho antes dele. Isso é uma polêmica teológica, tá bom? Então, nem se preocupem com isso, não se preocupem com essa questão, mas alguns teólogos levantam essa questão de que realmente as pessoas tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho durante esse período em que Jesus ficou morto e por causa da morte, do pecado, ele conseguiu atingir essa profundidade. Ele foi aonde
todo morto em pecado vai quando morre. Entende o que eu quero dizer? Jesus conseguiu, através da morte em pecado, levando os nossos pecados, ele conseguiu atingir esse lugar de profundidade, onde todos os mortos que morrem em pecado estavam lá trancados com a chave na mão do diabo. Então Jesus teve poder de libertar. Bom, vamos para a escatologia de volta, senão a gente já está entrando em outro assunto, ok? Então esse mesmo texto fala desse abismo, tá? Então esse abismo é esse mesmo abismo aqui de Apocalipse 21. É um lugar onde habitavam mortos em pecados, né? Mortos que tinham morrido sem salvação, e habitação de demônios também. Vamos continuar aqui, versículo 2. Aí esse anjo que desce com a chave do abismo e com uma grande corrente, o versículo 2 diz: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e fechou-o, e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. O texto está falando o que o texto está falando, gente. Não tem muita interpretação em alguns textos, porque o próprio texto está dizendo o que está sendo feito. O anjo que tinha a chave do abismo e a grande corrente foi lá, pegou o diabo, o dragão, né? Que nós vimos lá, o dragão querendo, né? Matar a mulher, todo aquele dragão de Apocalipse 12, se não me engano, né? Que é o próprio diabo, que é a antiga serpente lá do Éden, que foi se transformando nesse grande dragão, ok? Muito bem alimentado, ele foi se transformando num grande dragão, mas é o mesmo personagem. Então, o mesmo diabo lá do Éden, que ainda era uma serpente e que foi se transformando então num grande dragão, ele nesse momento, através desse anjo, ele é preso, acorrentado, ok? E ele foi então, acorrentou ele por 1000 anos e lançou no abismo. Qual abismo? Esse que a gente acabou de ler. Esse lugar que é uma profundidade imensurável e que não é o lago de fogo e enxofre, ok? Senão a Bíblia ia falar que ele estava sendo lançado no lago de fogo e enxofre, e a gente viu lá, já na leitura aqui no final do 20 aqui, aí sim ele vai ser lançado, ok? Então, nesse momento, o diabo não foi lançado no lago de fogo e enxofre, ele foi acorrentado e foi preso nesse abismo que o anjo tinha a chave na mão, e ele então foi lançado lá por quanto tempo, gente? 1000 anos, ok? Grifa isso, a gente vai entender dentro do próprio texto aqui, o texto vai falar para nós. Então, esse anjo que João vê, desce com a corrente, com a chave do abismo. Essa chave e essa corrente serve para acorrentar o diabo nesse momento, prendê-lo, lançá-lo nesse abismo, e ele vai ficar lá, preso durante 1000 anos, ok? Para que ele vai ser preso durante 1000 anos? O texto está dizendo, versículo 3, ó, lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele. Eu até coloquei aqui, ó, selo. Essa palavra selo, no original, ele quer dizer assim, para manter calado, afastado em silêncio por 1000 anos, até que esse tempo fosse completado. Então, o que o anjo fez com o diabo foi colocá-lo num lugar aonde ele ficasse trancado, selado, mantido num cativeiro, aonde ele não tivesse poder para falar nada, onde ele não tivesse poder para pronunciar palavra alguma, para enganar ninguém. É isso que ele estava, que esse anjo estava fazendo nesse momento com o diabo, acorrentando ele, lançando ele nesse abismo, ok? Por quanto tempo o diabo vai ficar então preso nesse lugar? Durante 1000 anos, até que se terminasse os 1000 anos. E depois que acabar os 1000 anos, o que vai acontecer que a Bíblia está falando para nós? Depois disso o quê? Depois dos 1000 anos, é necessário, gente, esse é necessário, eu gosto demais. Essa palavra necessário, no grego, eu nem anotei aqui, mas eu lembro de outras passagens. É uma palavra chamada eido.
que significa o quê? Sabe aquela coisa que tem que acontecer? Esse mesmo necessário aqui, é por isso que eu lembro que essa passagem é muito forte para mim. É a passagem da mulher samaritana, onde diz que Jesus era necessário que ele passasse por aquele lugar. Então essa palavra necessário é a mesma aqui, que significa o quê? Sabe quando uma coisa, ela precisa acontecer? Nada vai mudar isso. Faça sol, faça chuva, isso vai acontecer. Então, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, depois que passar 1000 anos em que ele foi preso nesse lugar, nesse abismo profundo, trancado com a chave que o anjo tinha na mão, ele está acorrentado. Essas correntes falam de realmente uma prisão que o próprio Deus está o prendendo, então ele não tem capacidade de se soltar dali. E ele vai ficar calado durante esses 1000 anos para não enganar ninguém nas nações. Mas depois que passar 1000 anos, é necessário que ele seja solto. E nós vamos entender por que ele é necessário que ele seja solto. Então, essa é a primeira visão que João está tendo aqui no capítulo 20, certo? Um anjo, uma corrente, uma chave, acorrentando o diabo, a antiga serpente, lançando ele no abismo, que nós já entendemos que é esse lugar profundo, e ele vai ficar lá por 1000 anos. Então, grifa essas palavras, que você já vai entender esses 3 primeiros versículos do capítulo 20. Não tem o que falar mais aqui, certo? Agora, versículo 4 até o versículo 6 é uma outra visão que João está tendo. Agora entra uma outra questão, ok? Entra um outro momento. Quer falar, Soninha? Senhora Eunice, Paz, pastor. quando fala em 1000 anos, no tempo de hoje contado, 375 dias? Na verdade, está falando de um É milênio. uma pergunta meio... Não. É a questão assim, tá falando de 1000 anos mesmo, né? Então tá falando de um milênio, né? De 1000 anos contados de 365 dias. Essa é uma questão que a gente vai falar aqui dentro hoje, e aí eu já posso adiantar aqui para vocês, gente. Se vocês olharem cronologicamente o que nós estamos lendo, isso fala de um tempo que vai acontecer, certo? Vou falar para vocês sobre 2 linhas teológicas, tá bom? Só para vocês entenderem, eu vou falar a minha no final. Uma das linhas teológicas, existem mais, mas as principais. Uma linha teológica diz que o milênio já começou quando Jesus veio à Terra. Quando ele morre e ressuscita, o milênio já aconteceu e a igreja já é essa forma de Deus agir no milênio. Só que, prestem atenção nessa visão, se o milênio já está acontecido, vocês concordariam em dizer para mim que o diabo já está preso nesse abismo? O que vocês acham? Se o milênio está acontecendo desde que Jesus morreu, segundo essa linha teológica, vocês acham que o diabo está acorrentado, preso no abismo, calado para não enganar as nações? Não, né? Ok? Vocês concordam comigo? Pensando de forma racional, certo? Então, a segunda linha teológica, ela fala, principal, e é a que eu acredito, é que depois que Jesus volta nas nuvens, a guerra que nós acabamos de ler aqui, o lagar da ira de Deus é pisado, e aí inicia-se esse período do reino milenar de Cristo, ok? E nós vamos entender o que vai acontecer nesse reino nos próximos versículos lá na frente, ok? Então, pastor Marcos, esse reino milenar é um reino de 1000 anos. A terra, para ser toda restaurada, para que tudo que Cristo precisa fazer para restaurar todas as coisas, vai precisar de um milênio, ok? E nós vamos entender quais os personagens e tudo que vai estar dentro desse milênio. Então, o meu entendimento é que somente depois que Satanás for preso, depois da volta de Jesus, é que ele é acorrentado e preso durante 1000 anos, e então esse é o reino milenar de Cristo na terra. Jesus veio nas nuvens e agora ele se assentou no trono dele, ali em Jerusalém, no Monte Sião, e ele vai começar a reinar como rei sobre toda a terra, sobre todas as nações. E nós vamos ver como é que ele vai reinar, então, durante esses 1000 anos
nos próximos versículos ali na frente, tá bom? Mas já fica aí, são 1000 anos mesmo, 1000 vezes 365, ok? Vamos continuar aqui então. Versículo 4 até o 7 agora. Vi tronos, então circula ou grifa aí, tronos, está no plural, não está no singular. Então eu vi tronos, João está dizendo, eu vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Então, João está tendo uma visão, nesse momento, depois que o diabo é amarrado. Eu estou fazendo sempre essas voltas para vocês entenderem a linha, tá bom? Então, Jesus veio, houve a guerra lá, ele já pisou a ira de Deus lá, o lagar da ira de Deus. Ele se assenta, então, agora no Monte Sião. Esse anjo vem, prende Satanás nesse abismo, ok? Para não mais enganar as nações. Agora o reino milenar começa, inicia. E João está dizendo, vi tronos. Agora João vê vários tronos sobre a terra, provavelmente de Israel, sobre o Monte Sião. Eu vou falar assim para a gente já entender. Então, junto com Cristo, vão reinar algumas pessoas. Existem tronos para algumas pessoas sentarem. É isso que João está vendo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Eu anotei aqui, gente, ó, tronos no plural, e sentado neles estavam aqueles que foi dada a autoridade para julgar, segundo Daniel 7, 9 ao 10. Vamos lá ler junto? Eu quero ler esse texto para a gente poder entender esse versículo. Daniel, capítulo 7. Daniel 7, versículo 9 e 10. Daniel 7, versículo 9 e 10. Paz, pastor, glória a Deus, tá aí, né, no seu horário de jantar, aleluia. Amém. Daniel 7, versículo 9 e 10. Diz assim, gente. Versículo 9. Enquanto eu olhava, tronos, ó de novo, o plural aí, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Isso aqui está falando do finalzinho do capítulo 20 que a gente está falando. Então, eu só adiantei esse versículo para vocês verem que Daniel teve essa mesma visão que João está tendo nesse momento. E vi tronos. E aqueles que se assentaram sobre esses tronos tinham o poder, tinha sido dada autoridade para julgar. Quem são esses que vão se sentar nesses tronos junto com Jesus e junto com o próprio Pai nesse momento da história? João já está vendo o final de todas as coisas. Esse vai ser o juízo final. E aqueles que estão assentados nesses tronos são aqueles que perseveraram até o fim, mas não simplesmente perseveraram até o fim, mas foram aqueles que fizeram a diferença durante o período da grande tribulação ou durante a sua vida em que a igreja foi perseguida. Então a gente fala de pessoas que realmente decidiram viver uma vida separada para Deus, que que negaram a própria vida no sentido de não se importaram com a morte. A gente fala de mártires, a gente fala de homens e mulheres que realmente fizeram a diferença nessa terra durante a história da terra, ok? Então, existem pessoas que depois que Jesus voltar, que foram arrebatadas junto com todos os santos, mas nesse meio dos arrebatados, existem aqueles, segundo as igrejas que nós lemos, depois se vocês quiserem, voltem lá que eu falei bastante sobre isso. Existem pessoas que vão ter um galardão diferente,
que vão ser pessoas realmente separadas para estar como coluna no templo de Deus, segundo algum texto fala lá de alguma das igrejas, eu não lembro agora. Então, existe algumas pessoas que por conta da vida que elas levaram, de renúncia, de entrega, de testemunho, de vida com Deus mesmo, que fizeram a diferença, elas terão um lugar de juízo junto com Deus nesses tronos que João está vendo nesse momento. Então, todos vão ser salvos, ó. O todos aqui que eu digo, quem for arrebatado na volta de Jesus, ok, foram os salvos, foram aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, tá tudo certo. Só que não é todo mundo que vai estar sentado nesses tronos aqui. Existem pessoas específicas que Deus vai dar um galardão diferente pela sua vida que tiveram ainda em vida nesse tempo, nessa era, e que vão se sentar nesses tronos para julgar, para reinar, na verdade, nós vamos ver no outro versículo mais à frente, para reinar durante esses 1000 anos com Cristo, ok? Esses tronos servem para essas pessoas, ok? Jesus está no trono dele, Deus vai estar no trono dele também no final, para o juízo final, mas existem tronos que alguns santos, que alguns mártires, que algumas pessoas que fizeram a diferença em vida vão ter direito de se assentar e reinar junto com Cristo, ok? Não estou falando de salvação aqui, tá? Não me levem a mal nesse sentido. O que eu estou falando é que existe galardões diferentes para algumas pessoas nesse tempo do reino milenar, tá bom? É disso que a gente está falando, que a palavra está falando. Vamos terminar aqui que eu acho que dá tempo, antes da gente fechar esse primeiro bloco aqui da aula. Olha só o que diz na sequência do versículo 4. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Então, nesse momento, João está vendo tronos e ele vê aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Então, me leva a crer nisso que eu acabei de falar para vocês. Nesse momento, são pessoas que fizeram diferença no reino de Deus durante todo o tempo, ok? Não é só nesse momento do final dos tempos, mas em todo o tempo, as pessoas que realmente fizeram diferença para o reino de Deus, que cumpriram o seu chamado, que realmente negaram a sua própria vida em favor do propósito que Deus tinha para eles. Por quê? Porque existe um galardão diferente para eles nesse momento, ok? Aí diz assim, eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa e nem nas mãos. Eles ressuscitaram, olha aí, e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos, ok? Então, esses tronos vão ser entregues a algumas pessoas, e a gente não sabe quantos tronos, ok? Mas existem, muito provavelmente, muitos tronos para reinar sobre toda a terra durante os 1000 anos. Muitas pessoas vão sentar nesses tronos para reinar com Cristo durante 1000 anos. Pensem comigo assim, ó, gente, um reino tão grande como vai ser a terra, né? Não pode ter um governo único. Cristo vai vir com o corpo glorificado. Nós estaremos com os salvos, né? Com o corpo glorificado. Mas ainda existirá outros personagens na terra que a gente já vai falar já. E então Jesus vai nomear pessoas que vão estar sob o seu governo, reinando em toda a terra. É impossível que Cristo tivesse em todos os lugares, ok? Então, ele vai nomear pessoas que estarão reinando com ele durante esses 1000 anos. Fazendo o que, Elisângela? Restaurando toda a terra segundo a vontade de Deus, segundo o reino de Deus, segundo o evangelho eterno e segundo tudo que Deus vai fazer na terra durante esses 1000 anos de reino, ok? Ele vai restabelecer o início de todas as coisas. O Éden vai aparecer novamente na terra. O aparecer que eu quero dizer vai se tornar, né? Vai ser realmente como no início, antes do pecado. Todas as coisas serão restauradas, ok? Versículo 5. Acho que dá tempo de eu terminar aqui. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem, a viver até que se completarem os 1000 anos. Então, do que está falando aqui? Que aqueles que ressuscitaram primeiramente com Cristo na sua volta são os santos
que agora têm os seus corpos transformados e eles agora estão reinando com Cristo. O restante dos mortos, quem é o restante dos mortos? O restante dos mortos são aquelas pessoas que não eram santos, que não santificaram a sua vida, que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essas pessoas, elas ressuscitaram nesse momento? Aonde elas estão no reino milenar de Cristo? Elas estão mortas ainda nos seus sepulcros. É isso que a Bíblia está falando. É isso que eu acabei de ler aí com vocês. Olha aí. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos, ok? Aí ele complementa, ó, esta é a primeira ressurreição. Então, onde acontece a primeira ressurreição dos mortos? Na volta de Jesus, ok? Vocês não se preocupem com isso, que esse seria um tema que a gente ia falar dentro aqui de escatologia, mais a fundo, que está dentro do livro de 1 Tessalonicenses, tá? Paulo fala bastante sobre essa questão da ressurreição dos mortos dentro do livro de Tessalonicenses. Então a gente vai aprender sobre isso e entender melhor. A primeira ressurreição acontece em que momento, gente? Na volta de Jesus. Aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, na volta de Jesus, então, eles são transformados. Vou fechar a aula e abrir de novo. Voltem rapidamente para eu não perder o raciocínio e a gente já continuar aqui o assunto. Amém, pastor. Quer falar algo enquanto o pessoal vai chegando? Não vou atrapalhar você, não. É o quê? Não vou atrapalhar você, não. Ah, então tá bom. Excelente aula. Estamos todos? Acho que era isso aqui, né, gente? Eram essas pessoas que estavam. Vamos lá, então, gente. Vamos voltar aqui. Versículo 5, então. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Eu vou ler o versículo 6. Olha isso, gente. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Do que João está falando nesse momento, gente? Duas coisas, mas ao mesmo tempo uma só. Na volta de Jesus vai haver a primeira ressurreição dos mortos, ok? O que vai acontecer então na primeira ressurreição dos mortos? Vão ressuscitar aqueles que creram em Jesus e que viveram uma vida segundo a palavra de Deus em santidade, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, não se entregando à besta, nem à marca da besta, nem adorando ela, que foram fiéis até a morte, que testemunharam sobre Jesus. Essa é a primeira ressurreição. Então Jesus voltou nas nuvens, vai haver a primeira ressurreição dos mortos. Todos os santos vão ressuscitar. E aí João está dizendo, felizes os santos que ressuscitarem nessa primeira ressurreição. Felizes os santos que ressuscitarem nessa primeira ressurreição. Então está falando da volta de Jesus e das pessoas que vão ressuscitar nesse momento. Só que não existem só os santos mortos nas suas sepulturas. Existem também os ímpios, as pessoas que morreram sem Jesus, ok? O que acontece com essas pessoas nesse momento e durante o milênio? Elas continuam dormindo nos seus sepulcros até a segunda ressurreição.
ok? Nós vamos falar sobre ela. Então, na primeira ressurreição, só ressuscitam os mortos que morreram em Cristo, aqueles que perseveraram até o fim, aqueles que morreram com Jesus, aqueles que testemunharam sobre Jesus, que creram, que confessaram Jesus como Senhor das suas vidas, ok? Esses ressuscitam na vinda de Jesus e se tornam esse grande exército com Deus que nós falamos, e muitos deles vão se sentar nesses tronos que João está vendo e vão reinar com Jesus durante o milênio, durante os 1000 anos. Muitos desses cristãos, muitos desses santos e fiéis vão reinar com Jesus. O restante vai estar no reino, ok? Junto com Jesus. Então, mas muitos deles vão reinar. E ele está dizendo aqui que feliz esse. Mas e os outros? Os outros continuam mortos nos seus sepulcros quietinhos para um outro momento. Ok? Aí eu coloquei aqui, gente, pra gente lembrar, eu já falei isso em outra aula, mas vamos lembrar aqui, ó, que eu coloquei aqui na minha anotação para não esquecer. Felizes aqueles que forem arrebatados na vinda de Jesus. Essa é a primeira ressurreição e reinarão com Jesus durante o milênio. Aqui nesse momento nós temos alguns tipos de pessoas na Terra, ok? Então nesse momento aqui na Terra existem 3 tipos de pessoas, eu coloquei aqui, eu vou lembrar se tem mais, mas acho que são 3. Então vamos lá, quem é a primeira pessoa que está aqui na Terra nesse momento? Jesus Cristo reinando em Jerusalém, assentado no Monte Sião, sobre um trono, ok? Ele vai reinar a partir de Sião. Então Jesus Cristo ressurreto, com o corpo transformado em carne e osso, ok? Sem pecado, o próprio Cristo encarnado, né? Com o corpo transformado, vai estar assentado sobre o Monte Sião. Quem é as outras pessoas que estão aqui também? Os judeus e gentios que creram em Jesus e se santificaram para a primeira ressurreição e já estão com os corpos transformados. Então, tanto gentios e judeus que creram em Jesus, nesse momento, eles estão todos com os seus corpos transformados. Elisângela, opa, você confundiu agora um pouquinho. Você falou que os mortos vão ressuscitar nessa primeira ressurreição, certo? Certo, isso mesmo. Todos aqueles que morreram na volta de Jesus vão ressuscitar e ter os seus corpos transformados. Mas na terra, no final da grande tribulação, ainda tem gente viva que é crente, lavado e remido no sangue de Jesus. O que acontece com essas pessoas que ainda estão vivas na volta de Jesus? Os seus corpos vão ser transformados automaticamente. Elas não passarão pela primeira morte, ok? Mas elas já passaram direto da vida terrena com o corpo de pecado para o corpo transformado. Pegou o que eu falei? Ou precisa repetir? Vamos lá. Então, Jesus, agora, os crentes com os corpos transformados, tanto os que ressuscitaram quanto os que estavam vivos, todos foram transformados e têm os seus corpos glorificados, sem a ação do pecado mais, ok? Isso é ter um corpo glorificado, carne e osso, vai comer, vai dormir, vai fazer tudo, ok? Igual Jesus fez durante os 40 dias que ele ainda ficou na terra ensinando, certo? Então, Jesus, crentes, judeus e gentios convertidos, os que estavam mortos ressuscitados, os que estavam vivos na volta de Jesus foram transformados também. E agora a gente já tem essas pessoas. E quem mais está na terra? Agora vamos lá, o terceiro grupo de pessoas. Judeus e gentios que não creram em Jesus, mas conseguiram viver a grande tribulação e agora terão que obedecer às leis de Cristo ou serão mortos. Ok? O mortos aqui é porque eles vão ser julgados no final e vão ser mortos mesmo, tá? Então, quem é esse terceiro grupo de pessoas? Então, é justamente todos aqueles que conseguiram sobreviver durante a grande tribulação, não morreram durante a grande tribulação, não se uniram à besta, nesse exército dela, para ir contra os santos e não morreu lá no lagar da ira de Deus, certo? Ou não morreram durante essa guerra, essa situação que vai acontecer, a perseguição do anticristo. Então vão ter ainda pessoas, e muitas, segundo a palavra que está dizendo, muitas pessoas que não creram em Jesus
ou que eram meia boca como crente, ok? Judeus que também não se converteram mesmo com a vinda de Cristo, com os sinais. E aí essas pessoas ficaram na terra. Como é o corpo delas? Normal, ok? Não tem o corpo transformado. Não foram transformados na volta de Jesus. Então eles têm corpos ainda mortais, ok? Nós teremos corpos glorificados, ok? Não passaremos mais pela morte. Essas pessoas que permanecerem na terra, ainda nesse momento, elas terão corpos mortais. Elas ainda vão morrer. Então, elas vão morrer tanto durante o milênio, quanto elas vão morrer no final, pelo juízo de Deus, se elas não se converterem durante o milênio. Tá bom? Só que tem um adendo aqui. Elisângela, você falou em se converter durante o milênio? Sim. Mas sem a ação do Espírito Santo para convencer, ok? Então nós não temos mais ação do Espírito Santo. E quem vai estar agora dando a lei lá de Jerusalém, quem é? O próprio Cristo, ok? Então obedeceu, vai ser julgado segundo as suas obras. Foi bacana segundo a lei de Deus, que agora é o próprio Cristo que reina sobre toda a terra, é o reino dele, que agora é absoluto sobre toda a terra. Aí agora... Quer perguntar, Soninha? Eu quero, por favor. Bora lá. E aí esse povo todo, eles vão se ver, se falar normalmente? Como que é? Normal. Nós temos um reino de Deus implantado na terra, como que eu posso dizer? Na sua totalidade. Hoje o que a gente fala, que o reino de Deus, ele não tem visível aparência, é porque o reino de Deus ainda está dentro de nós, ok? Nós estamos em processo de santificação e no processo de entendimento desse reino de Deus que vai se estabelecer no final dos tempos. Nesse momento do reino milenar, o que acontece? Cristo está sob o trono, ele tem reis, né, pessoas que ele vai colocar sobre o seu domínio abaixo dele, reinando em toda a terra, ajudando ele nesse reino, ok? Só que os súditos, que é toda a terra, né, todas as pessoas, elas vão ter que se submeter a quem? Elas vão ter que se submeter a Cristo. Então, para os cristãos que já estão com o corpo transformado, vai ser extremamente fácil, não é? Já sou transformado, já sou santo e vou continuar reinando com o meu Senhor, ok? Obedecendo facilmente, porque o meu corpo eu não tenho mais a ação do pecado em mim, ok? Meu corpo está transformado. Isso é a transformação do corpo. A glorificação do nosso corpo tem a ver com o arrancar do pecado. Não tem mais o pecado sobre a carne, sobre o corpo, ok? Então aí é fácil, né? Viver com Cristo, obedecer a Cristo, porque não tem mais o diabo. Ó, onde o diabo tá nesse momento, gente? Preso lá no abismo, ok? Ele não tem mais poder sobre a humanidade. Então agora aqueles que estão transformados têm facilidade em obedecer, porque os seus corpos já estão glorificados, mas aqueles que não têm os seus corpos glorificados, eles agora têm simplesmente um corpo mortal e que eles vão ter que se submeter à autoridade de Cristo, ok? Do reino de Deus na terra. Agora é um reino só que tem, não é mais 3, 4, 5, 10, não, é um único reino. O reino de Deus está agora sobre a terra. E quem reina sobre toda a terra é Jesus, ok? E as pessoas vão ter que se submeter a esse reino. Quem não se submeter, quem não obedecer a esse reino, o que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai morrer ou ele vai continuar vivendo uma vida desregrada, desobediente, e no momento da sua morte ou no momento do julgamento final, é o momento que ele vai morrer e vai ser lançado também no lago de fogo e enxofre. Por isso que eu falei que ainda vai dar tempo de se salvar no sentido de obedecer e passar a ter novas obras a partir desse momento. É louco isso, não é, gente? Fala pra mim se é ou não é. Esse processo na nossa cabeça, ele não consegue muito achar um lugar porque a gente nunca parou para pensar sobre isso. Não existe uma teologia
ensinada para nós como cristãos sobre isso, ok? Mas esse é o cenário que eu tô vendo. Esse é o cenário que vai acontecer. Pode falar, Soninha. O que eu, tô, que eu acho, assim, é o que o Senhor está dando oportunidade até, mesmo que vá embora o Espírito Santo, ele continua dando oportunidade. Quem tá vivo ainda tem essa oportunidade, né? Porque só depois que morre que a pessoa realmente não tem mais a oportunidade de se salvar. Mas nesse momento já não é mais, gente, não esquece isso, pelo amor de Deus. Já não é mais a salvação pela graça, já não é mais a salvação pelo convencimento do Espírito Santo. Aqui no momento do reino milenar é um outro juízo de Deus sobre essas pessoas que sobrarem, vou falar assim, na terra, tá? E que não serão poucos, não. Então essas pessoas vão ter que se submeter ao reino de Deus, ao reinado de Cristo. Se elas se submeterem, bem, serão salvas. Se não se submeterem, infelizmente serão mortas e lançadas também no lago de fogo e enxofre. E aí a gente consegue entender por que depois de 1000 anos, então, Satanás vai ser solto por um tempo. Alguém consegue me responder depois disso que eu acabei de falar? Eu acredito que é para testar esse povo aí, se realmente obedece ou não. Isso aí, Soninha. Aí, depois dos 1000 anos, você obedeceu porque você realmente quer se submeter ao reino de Deus, ou você só obedeceu porque tinha alguém mandando acima de você e para não ser morto ou para se mostrar bonzinho, você obedeceu. Mas a hora que o diabo for solto depois dos 1000 anos, a carapuça vai cair da galera. Ok? Porque a palavra está dizendo aqui, vamos continuar agora para a gente entender? Entenderam aí a questão de quem está na terra nesse momento? Vamos para o próximo trecho aqui do 20. Versículo 7. Olha só o que acontece agora. Quando terminarem os 1000 anos, ó, agora acabou os 1000 anos, o reinado de Cristo acabou, ok? Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Opa! Ele vai aparecer e com certeza vai se levantar, ou como o próprio diabo, aí a Bíblia não fala, ok? Isso aí é uma suposição que a gente pode dar, não está escrito, e eu não quero dar certeza disso, mas ou ele se levanta novamente como um líder, ok? Ele encarna alguém, né, novamente, então vai existir alguém em algum lugar na terra que vai ser novamente tomado pelo diabo e ele vai se levantar contra o reino de Cristo nesse momento na terra e ele vai levantar novamente um novo exército de rebeldes dos 4 cantos da terra e vai então de novo guerrear contra Jesus e contra os santos. Porque é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Vamos ler, ó. Versículo 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Então, vocês percebem que vai ter muita gente que não vai ter o corpo transformado na terra nesse momento? Se está falando que o número deles é como a areia do mar, é muita gente que sobrou da grande tribulação e que viveu durante o reinado dos 1000 anos. E aí vamos só entender. Gente, são 1000 anos. Gente na terra, homem e mulher, casados. O que gera? Filhos, certo? Então, durante o reino de Cristo, vai nascer e morrer muita gente. Ok? Então, existe agora muitas pessoas na terra novamente. E nesse momento que Satanás é solto, ele volta a enganar muitas pessoas nos 4 cantos da terra. E aí a palavra não fala quanto tempo ele vai ser solto para enganar, mas é um tempo suficiente para conseguir tentar ludibriar o máximo possível de pessoas para o lado dele novamente. E ele é bom nisso, né? Sempre foi e sempre vai ser, até ele ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ele vai então enganar muitos, vai reunir um grande exército e ele vai contra de novo. Olha lá. 9. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. De que cidade está falando? Israel, Jerusalém. De novo, a sede do reino de Cristo na terra, a sede do povo de Deus, dos judeus na terra, mais uma vez vai ser cercada
pelos inimigos, por essas pessoas que vão se unir novamente ao diabo depois que ele vai ser solto, depois dos 1000 anos. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Glória a Deus que ninguém vai precisar nem levantar a espada nesse momento. Queridos, Deus só vai deixar Satanás se levantar novamente, sair do abismo, para testar o resto da terra que está aqui, ok? Os que ficaram vivos, que não tiveram seus corpos transformados, eles vão ser testados mais uma vez por último. Fala, pastor. Pastor Toninho levantou o dedo, gente. Agora fritei. Não. É que eu vou ter que voltar para o trabalho aqui. Tá. E eu vou deixar aqui a minha gratidão a todos vocês por mais essa caminhada junto, né? E agradecer a Elisângela por tanto empenho, por tanta dedicação, por tanta obediência a Deus. E deixar vocês bem à vontade. Gente, entrem no grupo que semana que vem a gente continua. Eu não queria perder vocês. Tá bom? Tamo junto. Posso ouvir um amém? Amém, pastor. Glória a Deus. Amém. Obrigada. Amém, pastor. Obrigada. Amém, pastor. Glória a Deus. Amém, Glória queridos? a Deus. Então, assim, a terra mais uma vez e pela última vez vai ser testada pelo próprio Cristo agora, como rei da terra, né? Ele vai estar reinando e ele vai então querer saber se aqueles que ainda permanecem aqui entenderam que Deus é Deus, que ele deve ser adorado, que somente ele, e que ele fez tantas coisas e que ele que restaurou todas as coisas durante esses 1000 anos. Mas os rebeldes vão se levantar, ok? Se a Bíblia está dizendo que vai, é porque vai, ok? E aqui é a oportunidade realmente daqueles que não foram, não tiveram seus corpos transformados, mas tiveram a oportunidade de começar a ouvir a lei de Deus e de obedecê-lo e então ter atitudes diferentes durante o reino milenar. E então terem a oportunidade de serem salvos ainda, ok? Mas aqui é o checkmate, é a última. E aí a palavra de Deus diz que nessa reunião novamente do diabo, com Gog e Magog, que fala de uma reunião de povos mesmo, não precisem se preocupar com essa questão desse termo de Gog e Magog, porque fala de nações que vão ser contra mesmo o Senhor nesse momento, que vão se levantar novamente contra o reinado de Cristo, só que vai vir fogo do céu e vai devorar, ok? Então é instantâneo. Eles vão se levantar um grande exército ao redor de Israel novamente, de Jerusalém, do Monte Sião, e o Senhor vai descer fogo do céu e consumi-los, ok? Pode falar, Dailton. Eli, e nós temos assim, tempo para isso, quando Satanás volta? Qual que é o tempo determinado para que ele faça as provas? Então, na verdade, esse tempo, Adailton, a Bíblia não fala nada sobre ele. Só cita aqui um pouquinho antes, né? Fala no finalzinho do versículo 3. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, vamos colocar aí, se a gente conseguisse descrever alguma coisa, como é que uma pessoa se levanta, né? Um endemoniado se levanta, e ele consegue agregar tantos povos, tantas nações junto com ele novamente para ir guerrear contra Cristo em Israel, ok? Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos e meio novamente. A gente não tem essa exatidão, ele não dá, só fala que é depois do reino de Cristo de 1000 anos, ele é solto e ele tem um tempo hábil para fazer isso, ok? Então, a Bíblia não fala porque na verdade vai ser um tempo extremamente curto, em vista, né, do que nós já estamos usufruindo na terra, nesse reinado milenar de Jesus, as pessoas, os santos já com os corpos transformados. Eu imagino que o negócio já tá muito bom, ok? Mas como a galera ainda ficou viva e tem essa oportunidade de se rebelar, e eles estão em corpos mortais, e eles estão vivendo a sua vida natural, vamos dizer assim, né? E tendo que se submeter a Cristo, eles vão se rebelar por vontade própria. Mais uma vez, o livre-arbítrio está sendo dado pelo próprio Deus aqui, e as pessoas vão decidir ir contra o reinado de Cristo, a submissão ao Senhor, obedecer à lei de Deus, né? A palavra fala que a lei vai sair do Monte Sião, gente.
Jesus vai implantar o reino dele na sua totalidade. É fantástico isso, é maravilhoso. Mas a galerinha vai... a Bíblia não fala, eu não tenho nem como conjecturar, né, Adailton? Mas eu acredito que é um tempo, e não é de um mês, não. Porque ninguém conseguiria se levantar do nada, né, porque ele estava preso, né, esse espírito, né, gente? Nós estamos falando de um espírito, nós não estamos falando de um homem físico, nós estamos falando do diabo. Ele estava preso, ele vai ter que ser solto, esse espírito é solto dessas prisões ali no abismo, e ele vai encarnar em alguém, com certeza, e ele vai, então, né, dar um jeito de mente novamente, ó, trabalhar na mente das pessoas para elas se unirem contra o reinado de Cristo, contra Jerusalém, contra Israel mais uma vez. E aí essa é para finalizar, é finish para ele, ok? Só que quem que é morto, devorado pelo fogo de Deus? As pessoas que se unirem ao anticristo depois do reino milenar. Por quê? Vamos continuar para ver o que acontece? Versículo 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Opa! É só aqui, nesse momento, depois que passou os 1000 anos, depois que Satanás se levantou novamente, reuniu Gog e Magog, povos de todos os cantos da terra, veio contra Jesus, né? E aí esse povo todo foi devorado pelo fogo que veio do céu. Só que o diabo, ele não foi devorado pelo fogo que veio do céu. Ele simplesmente não. Agora sim, ele é pego e lançado no lugar que é devido a ele, desde o início, no lago de fogo e enxofre. Onde quem já está lá? Quais são as únicas pessoas que já estão lá? No lago de fogo e enxofre, que a gente chama de inferno, ok? Pra gente entender melhor. Quem inaugurou algum tempo atrás, só 1000 anos atrás, mais ou menos, né? Quem inaugurou, que já tá lá, dando uma queimadinha básica, a besta e o falso profeta, ok? Só tá os dois lá, usufruindo do lago de fogo e enxofre. E agora, depois do milênio, depois dessa guerra que Satanás se levanta novamente contra o reino de Deus, muitas pessoas vão ser mortas pelo fogo de Deus que vai descer do céu, e agora sim o diabo vai ser lançado nesse lugar que arde com enxofre e vai sofrer tormento dia e noite para todo o sempre, ok? Então agora o diabo realmente é extirpado, derrotado 100% da terra, eliminado. Agora ele está eliminado da terra nesse momento. Vamos ver o que acontece agora? Versículo 11. Depois do quê? Depois que o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, depois que aconteceu tudo isso que a gente já falou, João está dizendo para nós, ó, depois eu vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. Agora João está tendo uma visão de um grande trono branco, ok? E nele tinha alguém assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Sabe o que João está dizendo aqui para nós é assim, gente, sabe aquela situação quando aparece alguém na sua frente que você queria ver o diabo, mas você não queria ver essa pessoa? E aí você dá um jeito de se esconder, de fugir daquele lugar para não ter que encarar aquela pessoa? Exatamente isso que está acontecendo agora. O trono branco vem, vamos falar com a nossa linguagem para a gente entender, ele desce do céu. Agora João está vendo um grande trono branco, existe alguém assentado sobre esse trono, e a palavra está dizendo que o céu e a terra não acham lugar. Sabe assim, é como se eu quisesse me esconder dessa presença gloriosa que agora está diante de mim, ok? É o próprio Deus agora sentado nesse trono branco. E ele está agora, João está vendo essa imagem. Vamos continuar. Versículo 12. Vi também, aí ele começa a ver também agora junto com esse trono branco, olha o que ele vê. Vi também os mortos. Opa, que mortos que ele está vendo agora? Vamos ver. Grandes e pequenos, em pé diante do trono. Qual trono? Do trono branco, ok? Tem um trono branco agora que está sobre a terra
E agora João vê mortos diante desse trono, ok? E livros foram abertos. Grifa aí ou sublinha livros, tá no plural, tem muitos livros, ok? Muitos livros foram abertos. E livros foram abertos, ponto. Outro livro, ok? Foi aberto, o livro da vida. Então tinham livros e outro livro, que é o livro da vida, ok? Foi aberto também. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então, isso quer dizer que nesse momento aqui vai haver um novo julgamento, e agora esse julgamento é para os mortos. Quais mortos? Todos os que sobraram nos sepulcros, todos aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição. Quando que aconteceu a primeira ressurreição, gente? Na volta de Jesus, ok? Todas as pessoas que não foram ressuscitadas na volta de Jesus continuaram mortos durante todo esse tempo do reino milenar. E agora, depois do reino milenar, depois que o diabo já foi lançado no lago de fogo e enxofre, vem o grande julgamento final. Quem vai ser julgado nesse grande julgamento final? Todo o restante da terra. Então, aqueles que não foram arrebatados, aqueles que permaneceram durante o reino milenar, mas não se dobraram ao reino de Cristo, foram mortos também durante esse período, todos, agora vão comparecer diante do trono branco, que alguém está sentado sobre ele, e a palavra diz que é um ancião de dias. Então, eu acredito que agora o negócio ficou estreito. E foram abertos livros e também o livro da vida, ok? E essas pessoas, esses mortos, eles estão sendo julgados pelo quê? Pelas suas ações. Então, nesse momento, Deus vai julgar um por um, segundo as suas ações. Então, é mais ou menos assim, gente. Não vai dar para dizer nesse momento para Deus que você não fez. Porque o que a palavra está dizendo aqui? Que tudo está registrado. Ok? Então não existe nada que passou ou que vai passar diante dos olhos de Deus e que nesse momento não vai ser revelado, não vai ser colocado em julgamento. Deus não poderia, queridos, trazer um juízo final sobre as pessoas que não se renderam à sua palavra, não obedeceram à sua palavra, simplesmente de boca. Sabe aquela coisa assim? Cadê a prova? Então, a prova são os livros. E eu não consigo acreditar de verdade que isso fale, não sei, gente, é uma percepção minha, de livros reais, tá bom? Então, essa é uma percepção minha. Mas é como se Deus tivesse registros de situações que ele vai poder citar um a um. A mente de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão onisciente, que não cabe na nossa mente. Deus vai citar caso a caso, pessoa por pessoa, desde a criação do mundo. Todos esses mortos vão comparecer diante do trono branco e vai haver um julgamento de pessoa por pessoa. E não vai ter como dizer, eu não fiz, porque está registrado. Ok? E aí o juízo vai acontecer. O julgamento vai acontecer. Segundo as obras dessas pessoas é que elas serão julgadas. Vamos continuar? Versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, não é o que pensou, o que, né, não, é o que fez. Todo julgamento é segundo aquilo que você fez. Versículo 14. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Opa, mais gente está sendo lançada agora no lago de fogo e enxofre. Quem mais está sendo lançado no lago de fogo e enxofre? A morte e o Hades.
Eu vou dar uma aula só sobre isso, tá bom? Vocês fiquem tranquilos. Mas Jesus venceu a morte, ok? A morte, na minha opinião, nada mais é do que um domínio sobre a humanidade que rege a partir do pecado. Eu não consigo explicar tudo que eu gostaria de explicar nesse momento para vocês, mas eu quero que vocês entendam que é como se fosse, a morte como se fosse realmente uma pessoa, entendam isso. Então, nesse momento, ele é lançado também no lago de fogo e enxofre. Então, acabou o domínio da morte, ok? Nesse momento, depois que todas as pessoas foram julgadas pelas suas atitudes, a morte e o Hades. E por que o Hades, Elisângela? É porque esse lugar de aprisionamento, né, depois da morte, sabe assim, aquele lugar onde os mortos ficaram durante todo esse tempo, desde que eles morreram, esse lugar também vai ser exterminado, porque não haverá mais morte. Não haverá mais necessidade desse lugar para essas pessoas habitarem, para essas pessoas ficarem, porque agora acabou. O julgamento final está acontecendo de toda a humanidade, dos mortos que não ressuscitaram na primeira vinda de Jesus, na vinda de Jesus, ok? Na segunda vinda de Cristo, ok? Na volta de Jesus. Então, esse momento está acontecendo o julgamento. O julgamento acabou? Sim. Agora, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo e enxofre também, ok? Simboliza um lugar que a ausência de Deus, que a presença de Deus não está, de que toda a tribulação realmente que nós não queremos para as nossas vidas, nem em vida, que dirá em morte, é esse lugar. Eu não sei nem descrever para vocês o que é esse lago de fogo e enxofre. Eu não sei. Mas eu só sei determinar para vocês que assim como vai haver um lugar de extrema paz, de extrema comunhão com Deus, ok? Onde não haverá mais morte, tudo que nós vamos ler aqui na frente. Haverá também um lugar onde tudo isso é contrário, onde tudo isso é terrível, ok? Que é esse lago de fogo e enxofre que a gente chama de inferno, ok? Vamos lá. Aí continuando, ó, 14, então vou ler de novo. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então, é aquele lugar que todo mundo, depois de julgado, nesse momento do grande trono branco, que não for achado no livro da vida, vai ser lançado. É a segunda morte. Então, é a morte eterna. Assim como vai haver a partir daqui a vida eterna, vai haver agora a morte eterna, ok? Vamos lá, vamos continuar. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Lembra dos livros? Então, os livros dos feitos de cada um, das obras de cada um, e o livro da vida. Foi encontrado teu nome no livro da vida? Sim. Então, você não vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Não foi encontrado teu nome no livro da vida? Então, você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Também depois do julgamento desse grande trono branco, ok? Quem quer falar? Irmã Elisângela. Diga lá, Ivaldo. Irmã, assim, os salvos, eles vão reinar com Cristo durante o milênio. É isso, irmã? Isso mesmo. Certo. Aí tem esses que não serão salvos, eles estão mortos, não é isso? Continua seu raciocínio para a gente tentar entender. Aí eles vão para o julgamento final. A minha pergunta é o seguinte: no julgamento final, os salvos estarão onde? Eles estarão julgando junto com Deus? Porque, na verdade, a minha pergunta final seria a seguinte: esses que vão participar do juízo final, eles serão todos condenados. O meu raciocínio está errado. Tá certíssimo. Aqueles que são salvos, eles ressuscitaram. Isso. Na verdade, assim, Ivaldo, vamos lá. É isso mesmo que você está falando, mas só um adendo, tá? Então, na primeira ressurreição, lá antes do reino milenar, os salvos, os santos, aqueles que perseveraram até o fim com Jesus, que realmente santificaram a sua vida até a volta de Cristo, certo? Esses ressuscitaram na primeira vinda de Jesus. Lembra que na terra ficaram aqueles que não lavaram as suas vestes no Cordeiro de verdade? Sabe, os falsos crentes,
aqueles que acham que são crentes, aqueles que não perseveraram, aqueles que das 7 igrejas fingiam que eram, mas não eram, estavam, sabe, assim, meia boca. Esses aí também ficaram durante o reino milenar, certo? E eles terão a oportunidade, sim, de novamente voltar a obedecer a Deus, mas agora sem a ação do Espírito Santo, e serem salvos pelos seus feitos. Por isso que os livros estão sendo abertos aqui. Porque durante o milênio, as pessoas terão a oportunidade de se santificarem, de se lavarem, de se limparem, ok? De buscarem realmente essa salvação. Agora sem a graça, sem o favor do Espírito Santo, sem a pregação do evangelho no sentido de graça, ok? De convencimento do Espírito Santo. É isso que eu tô falando para vocês. Durante o reino milenar, a gente não tem a ação do Espírito Santo como nós temos hoje. Quem está no trono é o próprio Cristo, ele determina a lei do reino de Deus e nós precisaremos obedecer, ok? É isso que está se falando. Conseguiu compreender comigo aqui? Então, teve uma galera que ainda conseguiu se salvar durante o reino milenar. Há uma salvação ainda para aqueles que permanecerem fiéis, mesmo depois do arrebatamento. Porque a gente sempre lembra dessa segunda vinda de Jesus com a palavra arrebatamento, né? E o arrebatamento nada mais é do que essa primeira ressurreição. Isso é o arrebatamento. Vocês perceberam que eu praticamente não falei sobre arrebatamento durante o nosso estudo de escatologia? Por quê? Porque, na verdade, o meu foco não tem que estar em se eu vou ser arrebatado, no sentido de ser tirado da terra durante a grande tribulação, de ser levado para o céu e a galera morrer aqui na terra. Não, o arrebatamento nada mais é do que a primeira ressurreição, ok? Onde Cristo realmente transforma os santos nesses corpos transformados para reinar com ele durante o reino milenar. Isso é o arrebatamento. É só essa transformação de corpos dos salvos, tanto os que estavam mortos, que vão ressuscitar nesse momento, quanto aqueles que estão vivos ainda durante a grande tribulação e que vão ter os seus corpos transformados também. Então, isso é o arrebatamento, ok? O arrebatamento é isso, tá? Agora, essa questão do reino milenar é esse reino de Deus que vai ser estabelecido durante 1000 anos. E aí, durante esses 1000 anos, nós teremos também um público que não foi transformado, que está ainda com seus corpos mortais, que vai morrer durante o reino milenar e que vai então ser julgado segundo seus feitos. Vamos lá? Conseguiu? Se não, formula de novo uma próxima pergunta que a gente continua tentando esclarecer. Era isso mesmo, era isso mesmo. Então tá bom. Eu até fiquei bem feliz com o nosso próximo curso, gente, que é as cartas paulinas, porque, na verdade, dentro das cartas de Paulo, nós vamos ter muita coisa sobre escatologia. Então, a gente vai reforçar muitos ensinos a respeito dos últimos dias, do arrebatamento, da primeira ressurreição, com as cartas de Paulo. Então, fiquem tranquilos que se houve dúvida, ou se houver ainda dúvidas, vão ser sanadas. E se ficar alguma dúvida, eu gostaria que vocês formulassem perguntas mesmo, no grupo ou no meu privado, para que a gente pudesse tirar todas as dúvidas, ok? Fora isso, existem boas literaturas, gente. Tem livros muito bons teológicos que nos ajudam a compreender tudo isso, ok? Então, vale a pena também dar uma investida aí e ler um pouquinho mais. Meditar na própria palavra, né? Mesmo, terminei Apocalipse e nunca mais vou ler Apocalipse. Não, é o contrário. É agora que você precisa ler cada dia mais, para que o Espírito Santo vá terminando, completando esse entendimento no teu coração, dia após dia, até a volta de Jesus. Esse é o processo de santificação, sendo cada dia mais formado o caráter de Cristo dentro de nós. Então a Bíblia ela precisa ser constantemente lida de Gênesis a Apocalipse, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Versículo 21. Deu para entender até aí, né, gente? A morte, o Hades foi lançado no fogo, no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, deu o nome, né, do lago de fogo aí. E aqueles que não foram achados no livro da vida foram então lançados aqui depois do juízo do grande trono branco, ok? Juízo terminado,
Eu imagino que não vai ser um período bem rápido esse juízo, né? Nós acreditamos que vai ter aí um tempinho para que tudo isso aconteça. Capítulo 21. Vamos seguir. 21. Agora, então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Então, vamos ler o capítulo 21 inteiro? Aí a gente destrincha. Vamos? Capítulo 21 inteiro. Agora começa a parte melhor de todas, né? É o desfecho da história. Capítulo 21 inteiro, vamos ler. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O que está aí na Bíblia de vocês, gente? Esse antiga ordem aqui desse versículo. Fala uns 2 ou 3 aí para mim. Tá igual de vocês? Ou tem algo diferente aí? Não tá igual. Igual? Tá todo mundo igual? As primeiras coisas já Igual foram estão passadas. As primeiras coisas já foram passadas. Legal. Então, pois a antiga ordem já passou. Versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro, com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito e o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso,
o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nelas jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Gente, que palavra, né? Eu leio, não sei quantas vezes eu li essa passagem durante essa semana para deixar meio que, né, as coisas claras dentro da minha cabeça. E como é maravilhoso ver isso. Então vamos lá, vamos destrinchar isso aqui para a gente ver o que está acontecendo no capítulo 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Então esse é o primeiro trecho, né? Então João está dizendo assim, depois de tudo isso que nós acabamos de falar já durante a aula, ele vê um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque o antigo céu e a antiga terra passaram, se fizeram novas, né? Na nossa linguagem aqui que a gente fala, tudo se fez novo. Agora existe uma nova terra, onde nós estamos habitando nela, depois do reino milenar, e existe um novo céu, ok? Que Deus acabou de restaurar, que Deus acabou de finalizar a limpeza de tudo que estava trazendo impureza para a terra, ok? E diz aqui a parte melhor de todas, gente, eu vou tentar explicar, mas se eu não conseguir, nós vamos ter que ter um outro momento para a gente falar sobre isso, porque eu estava aguardando ansiosamente essa aula por causa disso. Diz assim, e o mar já não existia. Faz qualquer coisa na sua Bíblia, mas grifa isso. E o mar já não existia. Grifa, faz negrito, põe outra cor, faz qualquer coisa. Eu preciso que você entenda que o mar já não existia mais. Quando aparece novos céus e nova terra, algo vai deixar de existir. O que é que deixa de existir? O mar, ok? Bom, Elisângela, então por que João está falando sobre isso? Eu vou tentar terminar isso dentro desses 10 minutos e a gente continua aqui, tá bom? Vou tentar resumir. Eu vou resumir, deixa eu ver se eu coloquei aqui, gente. Vou ler o que eu coloquei aqui para eu poder falar, que eu fico até, né, receosa de falar. Mas vamos lá. E o mar não existe mais. Eu escrevi aqui. Mar é figura de demônios. E eu vou explicar por quê. Por isso, ele não existe mais. Provavelmente, a terra se transformará em um só bloco de terra, como no princípio da criação, a chamada Pangeia. Quem já ouviu falar em Pangeia? Faz assim o joinha para mim. Nunca ouviu, Renatinha? Não, Renatinha, você é possível, você é uma menina culta demais. Jesus, ajuda nós. Vou contar bem rápido. Nosso professor de história tá aí, né, Ivaldo? Gente, no início de tudo, sei lá quantos milhões de anos atrás, a Terra era um bloco só. Não existia todos esses continentes que existe hoje. Como é que a Terra se partiu em várias partes? Com a queda de Satanás, ok? Na queda de Lúcifer, ok? É que a Terra ela se separou nesses blocos que a gente vê hoje. América do Norte, América do Sul, não sei o que, Austrália, virou esse monte de pedaço, a África, né? Se a gente pegar o mapa mundi, isso os historiadores, os cientistas provam, tá, queridos? Não é Elisângela que está inventando, não. Os teólogos também provam isso, mas isso é ciência. Se a gente pegar o mapa mundi e fazer assim, ó, e trazer ele bem pertinho, as terras se encaixam, ok?
a África encaixa certinho no Brasil, a América do Norte na América Central, e tudo vira um único bloco. Lógico, com alguns rios, né? Alguns lagos no meio, isso existe, lógico. Mas a Terra vira um bloco só. Então, o que a Bíblia está dizendo é que quando acabar tudo isso, depois do reino milenar, todos os nossos inimigos foram lançados no lago de fogo e enxofre, agora há novos céus e nova terra, tudo foi restaurado e o mar já não existia. O mar não existe mais, ok? E por que, Elisângela, que você colocou nos seus escritos aí que o mar é uma figura de demônios? Porque se você estudar as escrituras, pegando as passagens que existe a palavra mar, você vai perceber que existe a ação de demônios nisso. Inclusive, a profundidade do mar, ela tem uma representação desse grande abismo. Vou tentar falar mais para vocês, e por que eu falei que a gente talvez precisaria de um outro momento para eu explicar isso com maior grandeza. Um exemplo 2, vou falar, prático, de por que eu tenho tanta convicção. Isso é algo que o Espírito Santo ministrou já há bastante tempo no meu espírito, e talvez a gente não encontre isso em livro nenhum, e talvez isso seja uma coisa pessoal minha, alguma coisa que o Espírito Santo deu para mim, como pode ser que outras pessoas já tenham esse entendimento. Mas eu estou compartilhando com vocês. Se vocês confiam naquilo que eu falo com vocês, então eu queria que vocês parassem e pensassem comigo. Primeiro episódio da saída do Egito para a terra prometida. Moisés está com todo o povo atrás dele, diante do Mar Vermelho, ok? E a palavra diz que vem Faraó atrás deles com todo o seu exército. E Deus diz assim, Moisés, fala para esse povo que esse exército que está atrás deles, eles nunca mais vão ver, ok? Porque eu vou acabar com eles. É isso que Deus está falando. E então Moisés toca no mar com o cajado, com a vara de Deus, e o mar obedece a ordem de Moisés quando ele bate. O que o mar faz? O mar se abre. Para quê? Para que o povo de Deus passe a seco, ok? O mar se abre para que o povo passe a seco. A autoridade de Deus sobre as águas do mar, ok? Vai ligando aí comigo, tá bom? O povo passa a seco. Quando o Faraó está atravessando o Mar Vermelho, que eles já estão praticamente todos ali dentro do mar, né? Em terra seca, mas dentro do mar, o que o mar faz? O mar se fecha. Sob a autoridade de Deus, mais uma vez, o mar obedece e o mar se fecha e todo o exército de Faraó é engolido no mar, ok? E aonde eles estão então? Agora, engolidos pelo mar. Ok? Pegaram aí comigo? Então, o povo de Deus passa a seco. O exército de Faraó fica imerso nas profundezas do mar, ali no Mar Vermelho. Então, a autoridade de Deus sobre o mar aqui nesse momento. Vou citar outro exemplo, que me vem sempre na mente quando eu penso sobre isso. Jesus no barco com os seus discípulos, e levanta-se uma grande tempestade no mar. Não é isso que a palavra de Deus diz? Levanta-se uma grande tempestade no mar. E aí Jesus está dormindo na polpa do barco. E os discípulos vão lá acordá-lo porque eles estão com medo de morrer. Mas quem tinha dito que eles iam atravessar? O próprio Cristo, ok? Então não importasse a tempestade ali naquele momento, eles iam chegar do outro lado. Mas a tempestade se levanta, o mar se torna revolto e Jesus é acordado. E Jesus diz o que para os discípulos? Eu só quero que vocês interajam comigo. Por que vocês estão, homens de pequena fé, né? Existem várias passagens que falam sobre isso, mas eles falam assim, vocês têm tão pouca fé, né? E aí Jesus levanta e faz o que com o mar? Fala pro mar se calar. Eu quero que vocês usem uma palavra que todo crente usa para demônios, que está lá na Bíblia. Repreende. Jesus repreende Repreende o mar. o mar. Por quê? Porque mar é figura
de demônios. Foram os demônios que se levantaram contra Jesus ali no mar, a representação, gente, para tentar destruir aquilo que Jesus estava fazendo e seus discípulos. Então, a partir de hoje, peguem a Bíblia e analisem as passagens que falam sobre mar, e vocês vão perceber a ação de espíritos nessas situações, ok? E aqui a Bíblia está falando em Apocalipse 21, versículo 1, que novos céus, nova terra estão sendo estabelecidos a partir de agora, e o mar já não existia. Não existe mais ação, não existe mais esse lugar de ação de demônios. Eu vou falar só mais uma coisa para vocês, porque eu não posso deixar de falar a respeito disso. Quando Deus faz a criação de todas as coisas, ele diz que ele separa águas de águas, certo? Lá em Gênesis 1, ok? E ele diz que ele determina um divisor, né? Um lugar, um limite. Obrigada, amada. Um limite para o quê? Para o mar. Então, o mar, ele só tem ação até um limite. Mais do que aquilo, o mar não pode avançar. Por quê? Porque Deus deu esse limite a ele. Gente, toda a terra é do Senhor, é do próprio Deus, é criação dele. Até demônios são submetidos à autoridade de Cristo e do Pai, ok? Então eles só vão agir, eles só vão fazer aquilo que Deus permite que eles façam. Há uma ação pré-determinada para demônios na terra, ok? Vou continuar a loucura aqui e vou terminar com isso. Quando Abraão, Jesus fala para ele assim, Jesus fala para ele não, o próprio Deus fala para ele assim, eu vou te dar filhos como as estrelas do céu, e aqui tem outra questão também, e como a areia do quê? Areia do mar. Ah, então Deus faz uma comparação com dois tipos de lugares ou de coisas que são comparados à ação de demônios. Porque o diabo, quando ele se rebela contra Deus, ele traz o que junto com ele? Que a Bíblia diz, quando ele cai para a terra. Essa parte das estrelas. Então, estrelas também são comparadas com demônios, certo? Jesus. Ai, gente do céu, é demais isso. Que vem que não vai deixar eu fazer uma nova reunião, eu não acredito nisso. Ai, Jesus maravilhoso. Caiu, acho que passou os 10 minutos, né? Ai. Caiu. Eu falei assim, Caiu com todo mundo. caiu pra todo mundo junto. Elisângela esquece do tempo. Eu falei assim, o diabo tá bravo. Só foi falar da queda das Ai, estrelas. Jesus só amado. Jesus na cara. Deus é muito bom, gente. Nós vamos terminar, gente. Fica calma aí que nós vamos terminar. Tá acabando, tá acabando. Até caiu. O tempo até caiu. Tem mais gente? Tem, né? Soninha, cadê? Tô entrando. Cadê Soninha? Ai, Se não me Jesus. engano, entrou. Tá chegando aí. Então, gente, existem duas relações muito fortes dentro da Bíblia a respeito de anjos e demônios, na verdade, né? Que Deus faz essa correlação quando fala com Abraão a respeito de como as estrelas do céu, a sua geração, né? Os filhos de Abraão seriam muito mais numerosos. Então, ele está falando sobre um domínio que o povo de Israel, que o povo de Deus teria sobre as estrelas, sobre os demônios. Então, existe um domínio sobre a terra na mão dos filhos de Deus sobre toda ação de demônios. Gente, cadê a Soninha, meu Deus do céu? Agora eu fiquei preocupada. Mas acho que tá chegando, né?
e também a respeito da areia do mar. Então, quando eu comecei a meditar sobre isso, gente, foram essas passagens que eu fui analisando e fui pensando e fui meditando, e o Espírito Santo foi construindo isso dentro de mim. Para vocês, eu até peço perdão, peço desculpas se parecer um pouco de loucura, tá bom? Mas por que Apocalipse 21:1 estaria dizendo então para nós que o mar já não existia? Fala para mim. Por que exatamente o mar já não existia? Me perdoem, gente, caiu aí a conexão, né? A gente teve que retomar. Por que a Bíblia ia dizer justamente que o mar já não existia? O mar não vai existir na eternidade. O mar não vai existir. O que é a ação do mar? Ação de demônios. Os demônios não vão existir mais, ok? Pode falar, pastor. Elis, Pode falar. Elis, Pode falar. nós somos um grupo fechado, certo? Certo. E agora nós vamos entrar para falar da formosa Jerusalém Celestial, Sim. né? Então, você não seria melhor, talvez, mais uma aula, tal, porque justamente esses 2 últimos capítulos realmente são tantíssimos, né? A morada celestial, que o Senhor foi preparar, tal. Será que não seria melhor, então, cara? Porque senão você vai ter que abreviar muito, e do conhecimento que você tem, vai faltar informação, com certeza, por causa do tempo, né? Também não precisa ser na quinta, né? Podemos escolher uma terça. Uma terça. E aí, galera? E aí, vocês que mandam? Vocês preferem? Na terça que vem. Vocês Porque senão você preferem? vai ter que abreviar muito ali, né? Tá. E aí a gente deixa, porque na verdade a gente conseguiu fazer só o capítulo 20, né? Nessa aula. Então tem os dois, ficariam. os 21 e 22 que são importantíssimos. Né? Sim, sim, Principalmente sim. na Nova Jerusalém, né? Tal, que... Sim. Essa coisa nova que saiu aí, que ninguém sabe. Pois é. Amém, pastor Marcos? Concordo sim. E aí, gente, tudo bem? Então a gente finalizar aqui, a gente marcar lá no grupo uma nova aula, pode ser? Pode ser? Amém. Vai Amém. com Só você, marcar o sabe? dia que for, sem problema. Podemos, então, porque eu não posso. Segunda que eu não posso. Isso. Pode ser na próxima terça, então, gente? Pode. Pode. É, Na nossa. só que na terça tem a live. né? É isso que eu tô pensando aqui, pastor. Na verdade, assim, a gente tem essa opção de fazer na terça, porque na verdade é uma reunião de oração que tem lá, né? E é extraordinário, não é algo corriqueiro, né? Então a gente pede até para o pastor Toninho avisar a pastora que as pessoas que participam do estudo não estarão na live de oração. Mas eu acho que vale a pena, a não ser que seja na segunda, mas aí já tem algumas pessoas que não podem. Vou dar outra dica e aí vocês me dizem se vocês querem. Eu posso gravar essa aula, tá? Ela pode ficar, inclusive, até mais extensa, porque eu havia pensado em gravar também essa aula toda e já mandar para vocês os vídeos prontos. Então, assim, há essa possibilidade também, né, de a gente fazer. Mas eu não posso deixar para a próxima terça ou para a próxima quinta, porque a gente já tem essa aula para iniciar das cartas de Paulo. A questão do gravado é a questão de muitas vezes a gente querer já tirar contigo a dúvida aqui no ato. Entendeu? E a gente não tem como expor as nossas dúvidas contigo. Sim. Agora, se for uma oportunidade de algo Ô, Elis, Pode falar, Elis, pastor. vamos consultar os pastores, e aí a gente confirma. Tá bom. Na terça-feira. É que Também poderia ser às 9 horas, porque a live termina às 9. mas aí a turma, que nem a Cláudia, né, apesar de que ela já saiu, de Portugal. fica tarde, né, gente? Querendo ou não, pensa, se a gente começar. Por isso que eu falei que hoje a gente esticaria um pouco. Eu acredito que vai aí mais 1 hora, 1 hora e meia pra gente finalizar. Eu sei que fica tarde, né? Fica tarde, mas seria o finish, né? Seria realmente o checkmate num dia só pra gente finalizar. Mas eu acho que aí fica a critério de vocês. Se vocês acharem que tá cansativo, que tá muito, né, pra hoje, a gente pode colocar para um outro dia. Oi? E amanhã? E amanhã, gente? E amanhã? Amanhã pra mim tudo bem. Amanhã é sábado. Amanhã é sexta. Então, amanhã não temos programação nenhuma. Amanhã é sexta. Deve ser. E aí, gente? Se todos puderem, E aí, façam joia se pode ser. Então amanhã? é maravilha. Amanhã? A gente finaliza amanhã? E aí, Aninha, Cíntia, pode ser?
Pode? Ivaldo, que não tô vendo na câmera. Paulinha, pode falar. Sexta-feira eu tenho um culto de doutrina, mas a irmã pode mandar o vídeo para mim depois? Posso sim. Então tá bom. Então fica marcado amanhã, gente. Então a gente finaliza Amém. capítulo 21 e 22 amanhã. E vocês já vão dormindo com o mar na cabeça. Tá bom? Gente, vamos orar pra gente finalizar então aqui. E amanhã às 8 horas a gente tá aqui de novo no mesmo bate-canal para terminar então esses 2 capítulos aí, tá bom? Pastor Marcos, ore então aí por nós, por favor, pra gente finalizar.